Vamos resolver a questão número 5 da prova B da SPSEC de 2018. A equação logaritmo de x na base 3 igual a 1 mais 12 vezes logaritmo de 3 na base x ao quadrado tem duas raízes reais. O produto dessas raízes é... Bom, o enunciado fala sobre a existência de duas raízes reais para essa equação e pede a multiplicação delas. Então, o que a gente vai procurar aqui é a primeira raiz x1 multiplicada pela segunda raiz x2. Então, essa é a nossa busca nessa questão. Aí, a primeira dificuldade que se apresenta nessa equação é o fato de que as bases desses logaritmos são diferentes. Seria muito mais fácil trabalhar uma equação com logaritmos de bases iguais. Mas a notícia boa é que mudar a base de um logaritmo é bastante simples. Para fazer isso, a gente vai lançar a mão de uma propriedade logarítmica que diz o seguinte para a gente, que o logaritmo de A na base B é igual ao logaritmo de A na base C dividido pelo logaritmo de B na base C. Vejam que, de acordo com essa propriedade, a gente consegue fazer uma transformação radical na base do logaritmo. A nova base não precisa ter nenhuma relação com A e B, é um número C qualquer. Bom, mas aí eu preciso pensar estrategicamente e decidir qual base mudar, do primeiro ou do segundo logaritmo, ou dos dois. E a minha primeira ideia é mudar a base do segundo logaritmo, porque ela está mais esquisita, tem esse x ao quadrado, né? E tem uma coisa bem interessante nesse segundo logaritmo, que é o fato de que o logaritmando dele é igual à base do outro logaritmo. Significa que se eu fizer uma mudança de base para esse logaritmo e ele passar a ter base 3, no logaritmo de cima da divisão eu vou passar a ter um logaritmo de 3 na base 3, o que dá 1, e no logaritmo de baixo eu vou ter um logaritmando x ao quadrado na base 3, que fica bastante parecido com esse primeiro logaritmo aqui. Bom, então dito isso, eu vou esquecer um pouco a equação inteira e vou focar na mudança desse logaritmo aqui. Nós temos logaritmo de 3 na base x ao quadrado e eu escolho como nova base o número 3. Então, agora eu passo a ter logaritmo de 3 na base 3 sobre logaritmo de x ao quadrado na base 3. Bom, logaritmo de 3 na base 3 é 1. Eu preciso elevar 3 a 1 para chegar em 3. Então, aqui eu já posso cortar, ter o número 1 aqui. Já o logaritmo de x ao quadrado na base 3, embora seja bastante parecido com o primeiro, ainda não é igual a ele. Tem esse quadrado aqui atrapalhando um pouquinho a nossa vida. Mas aí entra em cena uma outra propriedade logarítmica que diz o seguinte pra gente, que o logaritmo de A elevado a B na base C é igual a B vezes o logaritmo de A na base C, o que significa que o expoente do logaritmando pode passar multiplicando o logaritmo todo, e, portanto, esse logaritmo pode ser reescrito como 2 vezes o logaritmo de x na base 3. Bom, agora a gente chegou num logaritmo igual ao primeiro, então vamos substituir essa expressão no lugar de log de 3 na base x ao quadrado. A gente tem, então, log de x na base 3 igual a 1 mais 12 vezes 1 sobre 2 vezes log de x na base 3. Aqui a gente já pode cortar o 12 e o 2, ficar com 6 aqui em cima. E já podemos também fazer o cálculo do MMC, do logaritmo de x na base 3, com o número 1 que está subentendido aqui. Aí a gente fica com o denominador de logaritmo de x na base 3, que dividido por 1 e multiplicado por 1 também dá logaritmo de x na base 3, mais 6. Passando esse logaritmo de x na base 3, multiplicando o outro lado, a gente fica com logaritmo de x na base 3 ao quadrado igual ao logaritmo de x na base 3 mais 6. E essa equação é bastante interessante para a gente, porque o logaritmo de x na base 3, que é uma incógnita, está elevado ao quadrado, o que nos direciona para a possibilidade de encontrar duas raízes reais, né? O problema é que trabalhar com logaritmo é complicado, então, para facilitar a minha vida, eu vou substituir esse log de x na base 3 por y. Então, a partir de agora, y é igual a logaritmo de x na base 3. Significa que essa equação pode ser reescrita na forma y ao quadrado igual a y mais 6. Dessa forma, a gente consegue resolver essa equação de segundo grau
e encontrar dois valores de y que vão estar associados ao logaritmo de x na base 3. E assim a gente encontra também dois valores de x que vão ser exatamente x1 e x2. Bom, então agora vamos resolver a equação de segundo grau, começando por enviar y e 6 para o lado esquerdo da equação. Então a gente fica com y ao quadrado menos y menos 6 igual a zero. Aplicando Bhaskara, a gente tem que y é igual a menos b, que no caso aqui é menos 1, então menos 1, mais ou menos raiz de b ao quadrado, como ele é menos 1, então menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes a, que aqui vale 1, vezes c, que aqui vale menos 6. Tudo isso sobre 2 vezes a, que aqui vale 1, né? Então, 2 vezes 1. Isso vai dar menos menos 1, 1, mais ou menos raiz de menos 1 ao quadrado, 1, menos 4 vezes menos 1, menos 4 vezes menos 6, mais 24, dividido por 2. Isso vai dar 1 mais ou menos 5, dividido por 2, que dá 1 mais 5, 6, dividido por 2, 3. 1 menos 5, menos 4, dividido por 2, menos 2. Então, nós temos y igual a 3 ou igual a menos 2. Mas a gente sabe que o y, na verdade, é igual ao logaritmo de x na base 3. E, portanto, é o logaritmo de x na base 3 que é igual a 3 ou igual a menos 2. Com essa informação, fica fácil encontrar os dois possíveis valores de x. A gente tem que o logaritmo de x1 na base 3 é igual a 3. Bom, o logaritmo de um número, que aqui é o 3, é o número ao qual eu preciso elevar a base, que aqui também é 3, para chegar no logaritmando, que aqui é o x1. Então, eu tenho que o x1 aqui embaixo, é igual a 3 elevado a 3, que é igual a 27. A mesma lógica eu vou aplicar para o x2. Então, o logaritmo de x2 na base 3 é igual a menos 2. Logo, x2 é igual a 3 elevado a menos 2. Isso aqui é a mesma coisa que 1 elevado a 3 ao quadrado. Quando o expoente é negativo, ele fica positivo no denominador de uma fração com o numerador 1. Bom, isso daqui vai dar 1 sobre 9. O que a questão pedia para a gente era x1 vezes x2, portanto, 27 vezes 1 sobre 9, que é igual a 3, e corresponde à alternativa D. Bom, pessoal, é isso. Bons estudos e boas provas!